nome da palavra de hoje é inspirada no domingo que vem também, nesse clima de ressurreição, nesse clima de Páscoa. Eu quero falar de esperança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quantos acham que esperança é uma bela palavra? Quantos acham que esperança é um bom sentimento? É uma boa ideia para se ter? É algo bom para ter lá na tua casa? Quantos querem muita esperança no ano de 2023 na tua casa, na tua família? Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra dessa noite, da noite desse dia. Convido você gentilmente, então, como você deve estar vendo aqui atrás, abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo para Tito. Texto de Paulo ao pregador Tito, seu companheiro. Leremos o capítulo 2, versículos de 11 a 13, no primeiro momento. Diz assim a Sagrada Escritura: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita, o que, irmãos? Vamos dizer alto? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, obrigado. Ei, irmãos, eu quero falar de esperança com vocês hoje. E Paulo é o escolhido, o autor escolhido para eu defender essa ideia hoje. Por quê? Porque Paulo é um grande exemplo de conversão. É um grande exemplo de transformação. É um grande exemplo de alguém que tinha muita certeza de uma coisa, mas no caminho de um lugar que ele estava indo tirar férias, ele escuta e vê Deus de forma milagrosa, cai do cavalo, talvez, a Bíblia fala que ele caiu, provavelmente estava cavalgando e cai, fica cego e se transforma. E para além de ser um transformado e viver em novidade de vida, ele transformou e foi usado por Deus para transformar muitos outros. E essa é a dinâmica do Evangelho. Deus não te quer transformar para que você vire um transformado vivendo sua vida apenas. Diferente de alguns movimentos humanos fazem muito bem. Algumas ideias, algumas filosofias, alguns ensinos, alguns deles até de ideias contrárias ao evangelho que a gente prega, mas ensinam coisas boas, coisas que, se você aplicar, você vai alcançar bons resultados. Mas só o evangelho transforma e transborda. Vou repetir. Só o evangelho transforma e transborda. Foi assim com Paulo. A palavra de Jesus mudou Paulo. Transbordou. Primeiro transformou, depois transbordou. E quando transbordou, muitos são os relatos nos livros de Atos dos Apóstolos e em algumas cartas que ele escreveu,
de homens que andaram com ele, viveram milagres com ele, se transformaram em apóstolos do lado dele, depois se separaram e muitos foram transformar lugares inteiros, cidades inteiras. O mundo foi transformado, coração de famílias inteiras foi transformado, porque Deus transformou o irmão Saulo, o fez o apóstolo Paulo, São Paulo. E ele aqui está num momento importante da vida. Ele está entre uma prisão e indo para uma outra. Um momento de cativeiro, um momento de solidão, um momento de dor, um momento de tristeza. E ainda assim, esse homem nos deixa um grande ensinamento. Ele nos ensina que quando nós não podemos mais ir, nós temos que criar meios de, mesmo sem a gente, o evangelho continuar seguindo. Pastor, me explica melhor isso. É fácil essa. O evangelho vai continuar se aquele que a gente pregou e discipulou, de fato foi transformado. Porque se você está evangelizando alguém, se você está pregando para alguém, se você está compartilhando a palavra de Deus com alguém, e esse alguém for transformado, ele vai pregar onde você jamais poderia. Irmãos, entenda uma coisa: você pode pregar onde eu jamais poderei. Porque existem alguns lares, alguns quintais, algumas famílias, alguns ambientes de trabalho que eu jamais colocarei a planta do meu pé. Por quê? Porque aquela não é a minha família, aquele não é o meu trabalho, aquela não é a minha casa, aquele não é o meu ambiente do meu dia a dia, do meu cotidiano, mas é o seu. Amém? Quantos entenderam isso? E se você replica então o que você aprende e ensina lá, glória a Deus, a palavra de Deus está indo, está alcançando, está atingindo e está fazendo a diferença. Paulo entendeu esse mistério aqui. E ele falou: peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tô indo para mais uma prisão. Ele estava indo para mais uma prisão, Helder. Mas ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Ele separou o melhor jovem que ele tinha, Timóteo, e falou: eu vou mandar para uma cidade terrível. Exatamente isso. Ele não preparou o melhor jovem e mandou para a melhor cidade. Não, ele preparou o melhor jovem, Timóteo, e mandou para a pior cidade, Éfeso. E falou: você vai ser um jovem pastor entre os efésios. Prostitutas, prostitutos. Alguns dizem que em alguns períodos entre os efésios, entre um intervalo de tempo, na adoração de uma das deusas gregas, o templo grego que adorava uma divindade específica tinha mais de 10.000 prostitutas cultuais, mulheres que transavam dentro do templo, e dentro daquela ideia cultural deles, aquilo era a adoração à deusa deles. Aí Paulo falou para Timóteo: ó, tem uma missão molezinha para você. Você vai ser pastor aonde? Lá entre os efésios. Aí uma nova necessidade surgiu. A necessidade de pregar e de ser pastor numa ilha grega. A maior das ilhas gregas. A ilha de Creta. A ilha de Creta, gente, era um lugar muito doido. Era um lugar de gente muito maluca, muito feroz. Inclusive, estudos apontam
que os mercenários mais cruéis do mundo antigo, eles vinham dessa ilha, da ilha dos cretenses. Alguns dizem que até Davi contratou mercenários entre os cretenses. De tão terrível que eram os moradores daquele lugar. Os moradores daquele lugar tinham orgulho de serem maus. Eles se orgulhavam da sua maldade. Eles tinham alegria de contar para os outros da sua maldade. Algumas coisas talvez expliquem isso. Dentro das lendas gregas, eles diziam que Zeus havia nascido num lugar, em outro lugar, em outro lugar. Mas a mais forte das lendas é que Zeus haveria nascido na ilha de Creta. E os cretenses tinham orgulho dessa história. Eles diziam para todo mundo, não, todo mundo sabe que Zeus, segundo a mitologia deles, era o mais importante entre o panteão dos deuses gregos. Era o pai da maior parte deles, era o formador de grande parte deles. E eles se orgulhavam disso. Dentro de uma outra ideia deles, eles acreditavam que alguns desses deuses, vocês já devem ter visto isso num outro filme, né? Que alguns desses deuses desciam à terra e namoravam com mulheres e tinham filhos, semideuses. Eles então acreditavam que esses deuses, para fazer isso, usavam de um poder muito valorizado pelo grego antigo, que era o poder da persuasão, da lábia, da conversa, né? E os cretenses, então, eles tinham um outro orgulho, muito mundano, muito humano, muito terrível. O outro orgulho que eles tinham era de dar a volta no outro. Eles se orgulhavam de serem mentirosos, de mentir, de fazer rolo, de enganar o outro. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Se orgulha porque deu um golpe em alguém. Se orgulha. Eu lembrei, lendo isso aqui, de um rapaz do meu bairro, quando eu era garoto. Ele foi na loteria e ele escreveu um bilhete com os números da loteria que tinha saído na última semana. E ele pegou aquele bilhete de loteria, foi no primeiro bar lá do bairro, primeiro botequim, e mostrou, tampando a data, né? Falou, olha aqui, eu ganhei na loteria. Aí todo mundo acreditou, os caras fizeram roda em volta dele, pagaram bebida para ele, fizeram churrasco, tudo bancado por todo mundo. E eles, caramba, fulano ganhou na loteria, tá milionário, tá milionário. Aí no dia seguinte ele foi para o outro botequim, contou a mesma história, todo mundo pagou para ele, bebida, churrasco. Aí no outro dia ele foi para o outro botequim, e passou a semana bebendo e comendo nas custas de todo mundo. E no final da semana ele desapareceu, rindo e contando para todo mundo que tinha enganado todo mundo, que ele não tinha ganhado nada da loteria. Tinha passado, era uma conversa fiada. E o engraçado é que, conversando com ele depois, ele se orgulhava de ter mentido para todo mundo. Ele tinha orgulho de ter mentido e enganado todo mundo. Esses eram os cretenses. Estudando essa semana, descobri, inclusive, pastor Álvaro, que no étimo da palavra grega para expressão mentiroso, era uma palavra que lembrava os cretenses. A palavra usada era crétidos. Ou seja, ser um cretense era um sinônimo de ser um mundano, um mentiroso, um enganador. Aí Paulo chega para Tito, esse não era jovem, era um senhor. Tinha trabalhado com ele, pregado com ele, rodado com ele. Ele chega para Tito, Sadraque, e fala, ó, eu tenho uma missão molecinha para você. É mesmo, Paulo? Que é? Eu quero que você seja o pastor na ilha de Creta, no meio dos mentirosos, no meio dos enganadores. Quero que você seja pastor. Irmãos, lendo novamente esse texto, eu voltei a me apaixonar pelas Sagradas Escrituras.
Porque a ilha de Creta, na minha visão, talvez na sua também, era o último lugar onde uma igreja poderia nascer. Porque alguns de nós imaginam que o evangelho é para quem é gente boa, né? Não, eu sou crente, estou vindo na igreja porque eu sempre fui correto, sempre paguei minhas contas, sempre fiz tudo certinho, sempre, né? A gente tem essa ilusão, essa fantasia de que o evangelho é para quem presta. Ei, o evangelho é para todo homem e mulher que tiver a coragem de render o seu coração para Jesus Cristo. Creta, então, era o mais improvável dos lugares para nascer uma igreja. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que num momento que a igreja se reuniu para orar, a presença do Espírito Santo de Deus se derramou no meio de um culto comum, e uma igreja nasceu no meio dos cretenses. A igreja nasceu primeiro e estava sem pastor. Aí que surge o nosso irmão Tito. Paulo então convoca Tito e fala: é você, meu irmão. Para alguns exegetas e estudiosos do Novo Testamento, Tito era um dos mais renomados homens. Ou seja, Paulo pegou o seu melhor e mandou para a pior cidade. Primeira chave que aprendo aqui nessa noite, de esperança, é que o evangelho é a resposta de Deus, sempre foi e sempre será a melhor resposta de Deus para a sociedade. O evangelho é a melhor resposta de Deus. Por isso Paulo nos ensina isso, enviando o melhor que ele tinha para aquele lugar. Ele enviou o melhor. Quem é o meu melhor? Meu melhor pastor, meu melhor discípulo, meu melhor apóstolo, quem é? Tito, é ele então que eu vou enviar. Mandou Tito para aquele lugar. Ele chegou nesse lugar. E chegamos aqui, nesse texto que eu acabei de ler. E ele, Paulo, desenha para Tito de forma linda, porque a graça de Deus se manifestou. Queridos irmãos, no versículo 7, anterior um pouquinho, Paulo diz assim: Tito, primeira coisa que você tem que ser neste lugar é um exemplo. Versículo 7 vai dizer isso. Capítulo 2, versículo 7. Paulo dizendo para Tito: você quer mudar essa gente? Você quer mudar o mentiroso? Você quer mudar o viciado? Você quer mudar aquele que todo mundo fala que não muda, que não tem jeito? Você quer mudar? Quer ver um milagre de Deus? Aí Paulo falou para Tito: seja exemplo. Os coaches, os estudiosos de psicologia social hoje estão se encantando com o poder do exemplo. A capacidade que o exemplo tem de ir onde o discurso não chega. A capacidade que o exemplo tem de fazer uma lágrima descer do rosto de alguém que o mais eloquente dos pregadores, ou daqueles que lidam com palavras, ou dos poetas, não podem chegar, mas o exemplo pode. Inclusive nesse primeiro trimestre, nós nos cultos de quarta-feira, é o que estamos fazendo. A gente tem pensado aqui homens e mulheres com um testemunho de vida. Já falamos aqui de testemunho de milagre financeiro, de portas abertas. Já falamos aqui na quarta-feira de milagre quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo e mudaram as suas vidas. Muitos foram os testemunhos. Por quê? Porque eu acredito no poder de um homem que testemunha, de uma mulher que testemunha.
Mas testemunho tem um grande problema, gente. Testemunho, ele precisa ser constante. Ele precisa ser coerente. Eu não posso testemunhar uma coisa com a boca e outra com as minhas ações. Pastor, você está dizendo então que a gente não pode errar, não pode falhar? Não é isso. O crente erra sim, mas erro na vida do crente é tropeço e não cotidiano. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo te encha na noite desse dia com vontade de você ser o maior exemplo do teu filho e da tua filha. O maior exemplo. Alguns bobinhos dizem aí, mas esse negócio de ficar vendo filme de super-herói não presta. O herói do meu filho tem que ser Jesus. O herói do meu filho tem que ser o pai. Meu irmão, deixa de ser bobinho. Porque se você for um bom pai, não tem um filho na face dessa terra que vai amar mais o Superman do que você. Seja um bom pai, seja presente, seja uma bênção na vida do teu filho. E você vai ver o estrago que você vai fazer no inferno. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, eu e você sejamos exemplo. Esse foi o conselho de Paulo. Conselho revolucionário? Não, algo muito simples. Ele falou, meu filho, seja um exemplo. Ele é redundante, inclusive, no conselho. Ele fala, seja você mesmo o exemplo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aí o versículo 11 que a gente leu, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos, olha o que diz o texto, a graça nos educa. Meu irmão, eu creio que a educação pode mudar lugares, pode mudar famílias, pode mudar igrejas, pode mudar vidas, pode mudar comportamentos, pode mudar sociedades, pode criar movimentos novos, educação. E aqui, Paulo, numa genialidade textual, ele vai apresentar a educação, a graça como uma educadora. Eu aprendo lendo esse texto então, que eu sou um educando, e a graça é a maior educadora da face dessa terra. Eu não sei você, mas eu quero até o último instante da minha vida ser um eterno aluno da graça de Deus. Um aluno da graça de Deus. Um aluno dessa graça que nos acorda. Dessa graça que toma aquele cafezinho preto com a gente. Quem toma sem açúcar dá um glória. Opa, quem toma com açúcar dá um glória. Misericórdia. Somos a minoria, pastor Álvaro. Aleluia. Tem que ter uma lei para proteger a gente então. Somos a minoria. Queridos irmãos, que a graça de Deus se manifeste como uma educadora na tua vida. Como aquela, tem um amigo que dizia para mim que a graça é como uma sineta no nosso coração, no nosso ouvido. Quando a gente vai pensando em fazer bobagem, o sininho toca. É a graça de Deus. É a graça falando no nosso coração. Ei, filho, não é por aí não, filho. Sabe quando essa semana você pensou daquela bobagem, ou então fez aquela outra, ou então falou aquela outra bobagem, então, e sentiu aquele aperto no coração? Era a graça de Deus te educando. A didática da graça é uma didática que às vezes nos fere, nos machuca, mas quando a graça nos fere, ela nos fere para nos curar. Ela nos fere para nos fazer melhor.
Ela nos fere para nos ensinar, e Paulo sabia disso, e ele estava indo para a prisão, e ele sabia que os cretenses eram provavelmente a mais terrível sociedade do mundo grego antigo, e ele disse: ei Tito, conte com a grande professora, com a grande educadora, a graça, porque ela é quem vai te sustentar no teu ministério. É a graça, meu irmão, minha irmã, que nos sustenta lá no nosso casamento. É a graça, meu irmão, minha irmã, que nos sustenta quando a enfermidade bate na nossa porta e às vezes mata um de nós, ou derruba um de nós no leito. Quem é que sustenta a gente? A graça. Quarta-feira dessa eu contei que alguém me abraçou no meu trabalho e, sabendo o que havia acontecido nos últimos anos com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, me abraçou e falou: rapaz, eu não sabia que você era tão forte. E quando aquela pessoa saiu, eu fiquei sozinho. Meus olhos se encheram de lágrimas, eu levantei a minha mão e eu tenho glória a Deus. Por quê? Porque eu sou consciente, absolutamente consciente, de que eu sou fraco, falho, pecador, indigno, mas a graça, a minha professora graça, a minha educadora graça, é ela que sustenta a minha vida de segunda a domingo. Ela que nos acorda, ela que nos coloca para dormir, ela que pega a gente no dia que a gente não pode e levanta a gente, ela que fala ao nosso coração, ela que nos ensina, é ela, a grande educadora, a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Para quê, pastor? Aguardando a bendita esperança. Aguardando a bendita esperança. Isso quer dizer, olha para cá, isso quer dizer que esperança se relaciona com o futuro. Se a graça é a educadora que nos mantém vivos, a esperança é aquela que nos faz sentir vontade de dormir, com vontade de chegar logo o amanhã. O amanhã te espera, meu irmão, minha irmã. Ei, família Nova Vida, o amanhã te espera. E acredite, 2023 é ano de vitória na minha e na tua vida. Como é que eu creio nisso? Eu creio nisso porque a palavra de Deus nos garante. Vou ler novamente para você, versículo 13: aguardando a bendita esperança. Aguardando. Só aguarda o que está no futuro. Amém ou não? Alguns de vocês aqui estão aguardando bater aí a hora daqui a pouquinho. Por quê? Porque você vai jantar um x-tudo com batata palha murcho. É ou não é? E um copo de mendigão de grátis que aparece também. Pastor, bota a mão na cabeça, não faz isso, não come isso. Pastor não, pastor vai comer um grelhado, franguinho grelhado e uma folha de alface. Esse homem é um exemplo na minha vida, gente. Glória a Deus ou não? E aí a gente está esperando, pensando no que vai jantar, o que vai merendar daqui a pouco, né? Comer um lanchinho, banoffee. Oh, quem gosta de banoffee, dá um glória a Deus aí. E por que a gente tem essa espera? Porque daqui a pouquinho, o que a gente aguarda, a gente só aguarda coisa boa, só aguarda coisa ruim quem está doente, quem está em processo de ansiedade, de doença,
de agorafobia, de coisas desse tipo. Quem está doente espera coisa ruim, mas quem está vivo, quem está feliz, quem está com esperança, aguarda coisa boa. Por isso eu aguardo esse ano de 2023 como um ano de muita salvação nessa igreja, de muita família de Deus entrando aqui. Vai chegar gente boa aqui, prepara o teu coração, tá? Prepara o teu coração, porque vai chegar muita gente boa aqui, esse ano, no final do ano, você vai lembrar o que eu tenho pregado no início desse ano. Vai chegar muita gente boa, muita família boa, muito jovem abençoado para encher essa igreja de alegria e de esperança. É isso que se deve aguardar, e Paulo está falando aqui, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, eu quero terminar essa palavra de esperança, essa palavra de... eu quero citar dois homens aqui. O primeiro deles é uma pessoa, um homem chamado Max Jukes. Quantos estão aqui já ouviram falar em Max Jukes? Quantos estão aqui? Já ouviram falar? Eu sei quem é Max Jukes. Quantos ouviram falar? Ninguém ouviu falar em Max. Vou até beber uma água em homenagem a um Max Jukes. Ninguém ouviu falar nesse inglês. Por quê? Porque ele viveu há uns séculos aí para trás. Ele era ateu. E ele se casou com uma mulher incrédula. Prestem atenção nisso. E uma pesquisa foi feita na descendência desse homem até hoje. Eu anotei a pesquisa e trouxe para vocês. E a descendência, a partir da descendência de Max Jukes, se descobriu que 560 pessoas foram descendentes desse homem. Ou seja, ele constituiu família. De alguma maneira, no olhar de alguém, ele foi uma pessoa bem-sucedida, porque ele casou, ele se constituiu família. Mas preste atenção, o que foi a descendência de Max Jukes? 310 dos descendentes dele morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos. 7 dos quais assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões. E mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000. Perdão, ele não era inglês, ele era americano. Eles custaram, vou repetir para você, mais de $250.000 ao governo norte-americano. Custos de prisão, custos de confusão. 560 foram os descendentes dele até hoje. E a família existe até hoje. E por que que a pesquisa fez citação a um completo desconhecido? Porque ele era contemporâneo e tinha a exata mesma idade de um outro americano muito famoso, Jonathan Edwards, o evangelista, um pregador, um jovem que logo cedo se converteu e fez o mesmo trajeto de Jukes. Ele foi contemporâneo, era um cristão devoto, consagrado.
entregou sua vida a Cristo logo cedo, se casou com uma mulher piedosa, uma menina da igreja. Dá um glória a Deus aí por quem casa com a menina da igreja. Dá um glória a Deus aí. Ele, de cara aqui, já teve um número melhor do que o Jux. Ele não teve 560 descendentes. Os descendentes dele até hoje foram 1.394 pessoas. Dos seus descendentes, foi feita a mesma pesquisa. Eles rodaram a mesma pesquisa. Fizeram com o Jux, fizeram com ele. Desses, 295 receberam diplomas. Diga glórias a Deus. Diplomas universitários. Sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. Se tornaram presidentes de universidades. 65 deles se tornaram professores universitários. 3 se elegeram senadores americanos. 3 se tornaram governadores de algum dos estados dos Estados Unidos. Alguns outros ministros. Muitos deles foram enviados a nações estrangeiras. 30 destes se tornaram juízes. 100 desses se tornaram advogados. 56 desses se tornaram médicos. 75 desses se tornaram militares de carreira. 100 desses foram missionários e pregadores muito conhecidos naquele país. Muitos destes se tornaram também autores de livros best-seller. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades americanas. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos. E nenhum dos descendentes de Jonathan Edwards veio a constituir qualquer problema e dar nenhum centavo de prejuízo aos cofres americanos. 2 meninos como vocês, que cresceram no mesmo lugar, no interior dos Estados Unidos. Um construiu uma descendência de 560 pessoas, com assassinos e prostitutas. E outros, uma descendência de 1.394 pessoas, com uma descendência de juízes, governadores, advogados, e nenhum deu R$1 de prejuízo aos cofres por ter sido preso ou arrumado uma baderna e uma confusão. O que é isso, pastor, que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que a nossa professora, Graça, ela tem um resultado prático na vida daquele que se rende completamente ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma prova social. Quando Jesus entra na minha vida, na tua vida, não é só a nossa existência que vai ser modificada e alterada. A nossa descendência será modificada e alterada para sempre. A Bíblia fala que as gerações dos que não servem a Deus terão maldição, mas fala que a geração daqueles que se entregaram completamente a Cristo terão 1000 gerações de pessoas abençoadas. Eu não sei você, mas eu quero ser aluno dessa graça que muda. Eu quero ser aluno dessa graça que muda a minha vida e muda o futuro dos meus filhos. Eu não sei você, mas essa é a esperança que eu quero levar para minha casa hoje. É a esperança que talvez
eu não realize todos os meus sonhos dessa vida, porque a gente tem um monte de sonho besta, um monte de sonho bobinho que a gente não vai realizar, mas eu não quero dar foco no sonho que eu vou ou não vou realizar. Eu quero dar foco, e isso deve ser a minha e a tua esperança. É a esperança de algo tão profundo, construído pelo Espírito Santo de Deus, na minha vida, na tua vida, na minha família, na tua família, que isso vai perdurar por gerações. 560 pessoas foram atingidas pela escolha de Max Jukes. Uma triste história. Mas eu não quero olhar para essa história. Eu quero olhar para o outro número. Mais de 1000 pessoas foram atingidas pela escolha de Jonathan Edwards. Amém ou não amém? Eu termino a palavra de hoje. Pula comigo aí para o capítulo 3. Eu vou ler o texto e vou orar. Pula aí para o capítulo 3. Do versículo 2 ao 7. Olha o que a graça faz. Olha o que a esperança do Evangelho gera na nossa vida. Versículo 2 diz assim, do capítulo 3. Que não difamem ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos. Por que a gente não tem que julgar, irmãos, as pessoas? Eu não estou aqui julgando, Jux. Eu estou aqui apenas citando o que acontece na vida de quem escolhe não viver com Cristo. Não estou julgando, estou citando. Olha o que diz o texto. Que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e de prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Dá um glória a Deus aí, se Deus já tem te libertado de coisas como essa. Dá um glória a Deus, amém? Amém, eu me incluo. Deus tem me libertado de muitas dessas escravidões. Versículo 4. Mas quando se manifestou o quê? A bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Diga glórias a Deus. Quando se manifestou a bondade de Deus, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, ou seja, a glória não é nossa, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Olha para cá em nome de Jesus. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te dar um banho. Ele nos traz nos cultos, nas igrejas, em noites como essa, para nos lavar. Como é que é o lavar? É um lavar regenerador que acontece de dentro para fora. De dentro para fora, o Espírito Santo nos lava, nos limpa, arranca de nós a nossa melhor versão. O melhor Simval só será percebido se ele aprender a ser cheio do Espírito Santo, se ele for lavado pelo Espírito Santo. A melhor Maria, o melhor Álvaro, o melhor de nós, o melhor Lucas, o melhor jovem, só vai aparecer, só vai ser percebido se de dentro para fora hoje o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração, lavar a tua alma e te limpar, como Ele tem feito com a gente aqui nesse lugar. Amém ou não? Vamos terminar essa leitura e acabar esse culto. Glória a Deus. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente.
Por meio de quem, gente? Por meio de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Nosso Salvador. Para quê, pastor? E eu termino aqui. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. E eu termino essa palavra então com a maior de todas as esperanças. A esperança de que um dia a gente não vai ter mais dor de coluna. Um dia, eu vi um aleluia ali no canto. O irmão ali que fez uma cirurgia na coluna, deu um glória ali especial. Um dia não vai ter mais bicheira no pé, unha encravada. Oh meu Deus, os glórias vão surgindo ali. Um dia não vai ter mais sono, um dia não vai ter mais fome, um dia não vai ter nenhuma limitação humana, porque a nossa maior esperança reside na vida eterna. Numa vida para além dessa vida, numa vida para além dessa existência, uma existência para além dessa existência, uma nova vida que começará no instante que a gente acabar a vida aqui. E a gente fica tão focado na vida aqui, e a gente rejeita Deus pela vida aqui, e a gente rejeita palavras e abre mão de coisas pela vida aqui, mas um dia ela vai acabar. E quando acabar, para a gente, vai ser só o começo. Essa é a maior esperança, que segundo o texto que a gente leu, foi construída por Jesus Cristo. E é isso que domingo que vem a gente vai fazer aqui nesse lugar. Coloque alguém no teu coração, traz um parente teu para ouvir falar dessa esperança, que foi morta sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, se ergueu com poder e autoridade, venceu a maior de todas as inimigas, a morte, o maior de todos os poderes e gigantes, a morte. E se venceu a morte, pode vencer seja qual for o problema que você trouxe para cá nessa noite. Pastor, o senhor não faz ideia o tamanho do problema que eu trouxe para cá nessa noite. É verdade, mas eu te respondo, mesmo sem saber o tamanho do seu problema, que você também não faz ideia o tamanho do Deus que eu estou te apresentando. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.